Bom dia, pessoal que gosta de acompanhar o movimento dos astros aqui junto comigo no Boletim Astrológico Semanal Café com Estrelas, onde eu tomo café e falo das estrelas. Sejam bem-vindos a mais um Boletim Semanal. Eu sou o Léo Veras, eu sou astrólogo e eu venho aqui falar dia após dia o que vai acontecer nessa semana de lua crescente, que não tá tão agitada assim, mas tá cheio de projetos mais subentendidos, mais subjetivos, pequenos detalhes no dia a dia que a gente vai precisar prestar mais atenção. Estamos numa semana de lua crescente. A lua, na verdade, ficou oficialmente crescente no signo de Peixes ontem, domingo, dia 22. E ao longo dessa semana ela vai atravessar os signos de Peixes, Áries, Touro e Gêmeos. E crescer nesses signos é muito bom, porque esses são os primeiros signos. E esses signos falam justamente desse movimento de subida, né, de início. É aquele Big Bang, aquela faísca, aquela energia que se cria alguma coisa nova. E é a fase crescente. A lua está crescendo nesses signos, é exatamente a gente perceber as coisas ao nosso redor, aquilo que a gente plantou na semana passada, tomando forma, trazendo questionamentos novos para a nossa vida, trazendo novas perguntas, trazendo novos formatos, né? Vendo aquilo que a gente plantou na semana passada, que era uma semana de lua nova, crescer. A lua crescente em Áries, que vai chegar na terça-feira, vou falar disso mais especificamente na terça, já é a energia de crescer. E com um fogo, uma faísca, uma energia extra para a gente movimentar a semana com mais saúde, né? E falando em saúde, a lua ainda vai chegar em touro, então esse crescimento ele vai ser saudável, a gente vai ver as nossas relações, as pessoas com quem a gente convive, as nossas ideias, os nossos estudos, os nossos projetos, trabalhos, tudo que nos cerca vai trazer mais confiança pra gente, a gente vai se sentir mais confortável em estar crescendo junto com essas coisas, vivendo a vida junto com essas pessoas e tendo o prazer enfim, crescer junto com essas coisas. É claro que uma semana crescente com um signo de touro bem exaltado, eu vou falar bastante dele, a gente vai ter algumas provas, de repente semana de prova na faculdade, ou então algum trabalho mais complexo que tem que entregar, coisas que prendem a gente nesse planeta Terra, né, o material, o nosso dia a dia material, até chegar no signo de Gêmeos, que fala das nossas relações na matéria, as pessoas com quem eu convivo, minha vizinhança, enfim, as pessoas com quem eu gosto de estar. Né, a gente já veio de uma semana de pessoas novas, de pessoas que você já tinha como colega, talvez se tornando mais amigos agora, entende? As relações elas vão se tornando um pouco mais profundas, principalmente pautadas pela troca de ideia, pela conversa, enfim, não somente com a troca de ideias, mas também com às vezes troca de favores, ou então alguma coisa que você pode me ajudar e eu posso te ajudar e a gente se ajuda, a gente chega mais longe juntos. Assim, como eu falei, apesar de ser uma semana de lua crescente, uma semana um pouco menos agitada do que o normal, porque a gente não vai ter nenhum planeta mudando de signo, a gente vai ter vários aspectos acontecendo ao longo da semana que vão demandar da gente um pouco mais de atenção para a gente perceber o que está acontecendo ao nosso redor no subjetivo, né? No campo da observação, nos detalhes que as pessoas falam pra gente, nas palavras específicas que a gente vai falar, naquelas relações que a gente muitas vezes não fala com a pessoa há muito tempo, mas a gente sabe que pode confiar. Uma espécie de subjetividade que a gente pode considerar para essa análise. Tem um posicionamento bem importante para essa semana que Netuno, que está retrógrado há muito tempo, vai parar, vai estacionar e vai voltar o seu movimento direto no signo de Peixes, e eu vou falar disso tudinho. Tendo em vista que ele ficou retrógrado durante muito tempo e a nossa sensação de realidade, a nossa noção de realidade da matéria, das coisas que estão na nossa cara, vão ficar mais reais. A gente pode até levar um choque em relação a isso, por conta dessa grande realidade que chega ao nosso insight de entender como é que as coisas estão acontecendo nesse momento, finalmente cai sobre nós. Então vamos nessa, vamos entrar nas análises dos dias da semana. A gente vai falar da semana entre o dia 23 e 29 de novembro. O Sol já tá em Sagitário e bora nessa que o ano tá acabando, cara, que 2020 ainda guarda muita coisa, apesar de que o ano tá acabando. Dia 23 de novembro, segunda-feira, famoso dia das almas, o Sol já vai estar em Sagitário, Vênus já vai estar em Escorpião. Inclusive, nesse dia específico, Vênus vai fazer uma oposição exata com Urano, que está retrógrado em Touro, e está retrógrado há muito tempo, desde o início do ano. O fato de que Urano está retrógrado em Touro está falando da nossa questão social, né? A forma como a gente está percebendo que a gente precisa mudar a estrutura antiga, a forma tradicional, que é um assunto de Touro, é aquilo que está sendo quebrado, né? A forma rígida de ser. A gente está tendo que se adaptar diariamente a novas formas, a novas ideias, a coisas da política, a coisas da família, a forma como a gente vai lidar
lidar com os protocolos sociais quando a gente sai na rua. E aí, abraço ou não abraço, beijo ou não beijo, fala ou não fala, aperta a mão ou não aperto, né? Passar álcool gel pra tudo. Essas coisas assim, né? A gente tá tendo que aprender a lidar, a criar cada um o seu próprio protocolo, porque a gente não sabe mais como lidar no nosso dia a dia. Esse é o Urano retrógrado em Touro. Enquanto que Vênus, no signo de Escorpião, lá na posição oposta, vai estar pedindo pra gente ficar mais recluso, prestar mais atenção naquilo que está emergindo dentro de nós e a gente ser muito verdadeiro com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer fazer e com as pessoas com que a gente quer estar. E as nossas relações elas vão ficar muito mais íntimas e a gente naturalmente vai começar a construir esses protocolos dentro dos nossos ciclos sociais. A gente vai começar a entender como que cada um dos grupos sociais, né, os grupos de amigos que nós temos se comportam perante esse novo formato social que a gente está enfrentando. O signo de Escorpião é um signo que fala de reclusão. O próprio animal escorpião é um animal que não anda em bando. É um animal que anda sozinho, escondido em grutas, dunas de areia ou dentro do nosso sapato. E ele, na verdade, não interage muito. Então, essa oposição, ela está se referindo a esse externo e interno, como eu me relaciono com o mundo externo. Às vezes, querer sair, mas não poder. Ou então tá com um desejo muito forte de sair, encontrar as pessoas, encontrar os velhos amigos e se questionar se os velhos amigos ainda estão lá, se as pessoas com quem eu costumava sair ainda fazem parte dos grupos com quem eu gosto de sair. Enfim, esses questionamentos estarão bem à tona, porque, como eu falei, é a quebra da estrutura antiga. Então, a gente vai começar a perceber cada vez mais, funilar cada vez mais, passar essa peneira nos grupos, nas pessoas que estarão no nosso caminhar, nos momentos futuros, nos próximos passos da vida. No campo afetivo, no campo dos relacionamentos amorosos, esse posicionamento vai pedir pra gente também trazer aquela discussão dentro do relacionamento amoroso sobre as antigas formas que não dá mais pra gente praticar dentro de um relacionamento, os antigos pensamentos, aquilo que se falava no início do namoro, do relacionamento, agora precisando de mais intimidade e um compromisso maior, né, um firmamento maior, às vezes uma certeza de que estamos juntos nessa, não precisa assinar um contrato, mas assim, a gente precisa ter a certeza de que a gente pode contar um com o outro. E é nessa confiança que vai residir a energia, né, a análise do dia 23, né, segunda-feira. A gente vai sentir esse compromisso social com os nossos amigos, com as pessoas que estamos caminhando, nessa dificuldade toda que está sendo 2020. E ainda na segunda-feira, a Lua vai encontrar com Netuno, que está retrógrado em Peixes. Né? E ele vai ser bem focal essa semana, e Netuno o lado positivo de Netuno, e principalmente o fato dele estar retrógrado, é permitir com que a gente sonhe, que a gente tenha esperança de um mundo novo, de uma vida nova, da capacidade de mudar a situação em que eu me encontro. Então, na verdade, a segunda-feira tem esse clima meio de ver quem é que está comigo, dessa aprovação, dessa comprovação, desse afirmamento de contrato das nossas relações sociais, mas tem um quê de esperança, né? De acreditar que as pessoas elas são boas. A gente só precisa melhorar a forma como a gente se comunica, e Netuno tem aí que está o desafio de Netuno, é se comunicar, né? Trazer tudo isso aqui que eu estou sonhando, que eu tenho em mente, que eu busco para as minhas relações humanas, né, traduzir em palavras, né, transformar isso em conversas saudáveis para que a gente chegue em algum lugar com a nossa conversa, com isso que a gente está debatendo aqui. Eu avisei que essa semana vai ser mais subjetiva, tá? Ela não vai ser tão papum e coisa acontecendo na minha cara, e surpresas chegando, e coisas, gente entrando e saindo. Vai ser mais no subjetivo, nas conversas, na observação, no que a gente precisa pescar no ar, muitas vezes, principalmente com Vênus no signo de Escorpião. E Mercúrio também tem Escorpião, então é importante a gente lembrar que as coisas elas ainda estarão no ar e é sempre importante a gente deixar as coisas mais explícitas. Dia 24 de novembro, terça-feira, dia de Ogum, famoso dia da gente fazer aquela limpeza energética na nossa casa, a lua crescente vai entrar no signo de Áries. E isso é muito legal, isso é muito bom, principalmente na terça-feira, que é dia de Ogum. E Áries é todo aquele signo de fogo que traz a energia da gente movimentar o nosso dia, da gente realmente levantar a nossa energia e trazer o movimento para as nossas vidas. Terça-feira é um dia que a gente vai sentir várias agitações entre as pessoas ao nosso redor, as pessoas estarão mais ouriçadas, mais agitadas, querendo sair, correr, voltar para academia, fazer uma atividade física, encontrar as pessoas, conversar. A lua crescente no signo de Áries dá esse fogo
interno, uma ativada nesse fogo, nesse chakra base das pessoas, em que elas vão querer movimentar o corpo, movimentar as ideias, movimentar as emoções, enfim, o movimento vai ser muito nítido, muito claro nessa terça-feira, dia de Ogum. Enquanto que na própria terça-feira, Marte, que é o regente do dia, que é o regente de Áries, onde a Lua estará, e é o sincretismo de Ogum, que é o regente do dia, ele vai iniciar um posicionamento, um aspecto chamado sextil, que é um aspecto harmônico com o nodo lunar norte, que se encontra no signo de Gêmeos nesse momento. Se você não sabe nada, não conhece, nunca ouviu falar de nodos lunares, você pode clicar aqui que eu vou colocar um card para um vídeo que eu já gravei falando sobre nodos lunares. Esse aspecto, esse sextil, vai permanecer até o dia 23 de dezembro, então a gente vai atravessar um período que vai ser muito positivo para insights. Tá? Então, assim, repare nos gatilhos mentais que serão executados, que serão proporcionados e que vão chamar a sua atenção, pois eles te trarão, né, vão proporcionar alguns insights sobre a vida. Se você está meio que perdido e precisando de algum rumo, esse é o momento que você vai ter essas respostas no sentido de rumo da vida, sabe? De objetivo, de propósito, pelo que você batalha, pelo que você levanta todos os dias de manhã e continua vivendo a sua vida e ainda não desistiu até hoje. E é nesse gatilho, é nesse lugar que é sobre isso que você precisa lutar, é sobre essa incorporação que você vai receber nesse período de até o dia 23 de dezembro. É um posicionamento super positivo, sabe? Marte é um planeta que fala da faísca, do fogo, é aquilo que ativa, sabe? É o planeta ativador. Por onde ele passa, ele ativa aquele planeta, aquele posicionamento. E aqui nós teremos um gatilho de direção das nossas vidas. Então repare só que você vai ter bastante resposta sobre o que fazer da minha vida quando você se encontra sem propósito. Dia 25 de novembro, quarta-feira, dia de Mercúrio, vai ser um dia bem importante na nossa semana, porque nós teremos dois posicionamentos marcantes acontecendo no céu. Netuno, que estava retrógrado no signo de Peixes desde o dia 23 de junho, começa a estacionar neste dia, quarta-feira. E por que eu tô falando que isso é importante? Netuno, que fala dos nossos sonhos, dos nossos ideais, daquilo que a gente tenta buscar sentido na vida, né? Muitas vezes a gente cai na espiritualidade e questionamentos espirituais, o próprio estudo teológico é um assunto bem netuniano, que a gente tenta entender um propósito maior de estar aqui, e a gente pode cair em algumas ilusões por conta disso, esse é o lado sombrio de Netuno. Ele vai começar a estacionar agora na quarta-feira, para lá no sábado, dia 28, ele começar de fato a voltar ao seu movimento direto. E por que é importante a gente reparar isso? Nesse período em que Netuno estaciona, a gente tende a ter um choque de realidade muito grande. Algumas expectativas que a gente vinha alimentando desde lá do meio do ano, em junho, quando ele começou a retrogradar, né, alguns sonhos, algumas esperanças que não eram reais, que elas não eram possíveis de serem realizadas, agora a gente começa a ter um choque de realidade e perceber que, putz, aquilo que eu estava planejando realmente talvez não dê. Ou então a gente comece até a planejar algumas coisas, e eu trago a dica de tenha bastante realidade naquilo que você está marcando, aquilo que você está combinando na sua vida, né? Se você está, por exemplo, marcando uma viagem, coloca no papel quanto que isso vai custar, que dias que você vai, que dia que você volta, os lugares específicos que você vai visitar, enfim, faça uma continha específica, sabe? Se você vai fazer alguma compra, tenha em mente quanto que você pode gastar, em quantas vezes você pode parcelar, enfim. A ideia aqui é trazer realidade, é um tom de Netuno está parado. Enquanto Netuno está parado, nossos sonhos também ficam um pouquinho. As nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos medos também ficam um pouco parados. Então a gente tem até a tendência a ficar um pouco destemido nesse período, e a gente fazer algumas coisas que a gente fala, eu vou fazer isso, depois eu resolvo, depois eu pago, depois eu resolvo. E não é bem por aí, sabe? É só tomar esse cuidado. Nós teremos também nesse dia 25 de novembro o fim de uma quadratura entre Vênus e Saturno, né, colocando aí um fim nas nossas dificuldades da realização dos nossos desejos, da materialização daquilo que a gente realmente deseja concretizar na nossa vida. Aquilo que a gente quer realizar e o que é possível ser realizado começam a conversar melhor. A gente começa a sentir que está menos difícil de realizar aquilo que a gente deseja. Claro que, né, dentro das possibilidades do ano de 2020, porque a gente está falando de um ano bem atípico,
mas é um tipo de fluidez que a gente vai sentir também nesse dia e daqui pra frente. Além disso, no dia 25 de novembro, a Lua vai fazer uma conjunção exata com Marte, que vai estar fazendo ainda aquele sextil com o nodo lunar norte, como eu falei agora na terça-feira, e esse sextil vai acontecer até o dia 23 de dezembro. É um dia muito bom para gatilhos mentais e ter bons insights. Então, repara bem nas coisas, nos sinais que vão aparecer na sua frente, porque eles terão algum sinal para você, alguma fala, algum insight, alguma conclusão que você vai fazer. Esse é um bom dia. Também é um dia bem agitado, né? Recomendo extravasar essa energia toda, sabe? Conversa com alguém, vai fazer uma caminhada, uma trilha, movimenta o corpo, faz uma faxina na sua casa. Tem que extravasar essa energia toda que a quarta-feira vai trazer pra gente, sabe? Não guarda não concentra não. A lua crescente não é pra concentrar, é pra fazer essa energia se transformar e se tornar alguma coisa. Dia 26 de novembro, quinta-feira, dia de Júpiter, a gente vai ter uma quadratura entre a Lua, que está no finzinho do signo de Áries, e todos esses planetas que estão lá em Capricórnio desde o início do ano. E uma vez por mês, desde que 2020 começou, a gente passa por essa quadratura, e é muito claro, a gente percebe aí uma diferença, uma desarmonia, um desafio entre aquilo que a gente quer executar e a paciência que a vida está nos demandando. A lua crescente durante esses 3 dias no signo de Áries vai fazer com que a gente tenha uma certa pressa, enquanto que a gente não pode nunca esquecer que Júpiter, Saturno e Plutão ainda estão em Capricórnio e todos eles demandam paciência e a gente ter a consciência de que as coisas levam tempo para serem executadas, para serem realizadas, materializadas, concluídas. É nesse contraste que a gente vai sentir o dia nos desafiando, nos colocando algumas circunstâncias de tensão, onde a gente vai, assim, atravessar alguns testes de paciência e a gente vai aprender novamente, como todos os outros meses, que as coisas levam tempo para acontecer e apesar da minha disposição e a minha disponibilidade de executar aquilo que eu busco, as coisas levam tempo para amadurecerem, né? Germinar, amadurecer, dar frutos, enfim. A pressa e a materialização, elas têm essa quadratura, essa desarmonia. Mas é assim mesmo, sabe? Respira fundo, vai ser um dia só pra gente lidar com esse contraste, tá tudo bem, a gente não vai sofrer, não é um posicionamento de todo ruim, porque a gente tá atravessando ele ao longo do ano inteiro, sabe? Então ele não é novidade pra gente. Dia 27 de novembro, sexta-feira, dia de Vênus, a gente vai ter um posicionamento com a Lua bem importante, inclusive envolvendo Vênus, que é o regente do dia, em que a Lua vai encontrar com Urano retrógrado em Touro e vai fazer uma oposição com Vênus, que está lá em Escorpião. Isso é interpretado da seguinte forma: nem tudo aquilo que a gente quer é aquilo que é melhor para nós. Às vezes a gente bota na cabeça que a gente quer trabalhar com X coisa, que quer se relacionar com certo tipo de pessoa, que a gente quer morar em tal lugar, mas às vezes não é exatamente isso que é melhor para você nesse momento, ou muitas vezes para sua vida. É importante que cada um de nós seja sincero, mais consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa ao seu redor, sabe? É importante a gente manter essa referência de destruição de tradições, de coisas que estavam muito enraizadas. Afinal, a Lua está encontrando com Urano retrógrado em Touro, então é essa quebra, é essa foice que se liberta das correntes, que germina Vênus. Dia 28 de novembro, sábado, finalmente Netuno começa seu movimento direto no signo de Peixes, onde a gente vai poder voltar a sonhar com um futuro melhor, digamos assim. A gente vai sentir que as nossas sensações vão estar menos ansiosas. A gente está com essa ansiedade quase que crônica desde junho, que foi quando Netuno começou a retrogradar, e agora a gente vai sentir que poderemos talvez sonhar com um futuro um pouco menos deprimente, sabe? A gente vai conseguir ter uma perspectiva de futuro mais saudável para cada um de nós. É claro que nesse mesmo dia, a Lua ainda em Touro vai fazer uma oposição com Mercúrio, que está em Escorpião também, e um trígono com Júpiter, Saturno e Plutão, que estão lá em Capricórnio. Então, talvez a gente tenha uma certa dificuldade de traduzir os nossos sentimentos ou aquilo que a gente quer da nossa vida, aquilo que a gente quer manifestar, transformar em palavras aquilo que eu tô sentindo ou aquilo que eu gostaria de ver na minha vida, enfim. É um dia que o mental e o emocional vão entrar aí nessa necessidade de se encontrar no meio do caminho, onde as emoções elas vão sentir essa dificuldade de serem traduzidas e as palavras vão sentir uma certa dificuldade de serem sentidas. E então, assim, tem esse lugar da gente priorizar o se colocar
no lugar do outro, a gente entender, a gente fazer esforço para entender o que o outro está dizendo também, né? Afinal, Netuno não é só sonhos, não é só aquilo, o invisível, o que não se vê, mas também é o nosso lado empático, o nosso lado espiritual nesse âmbito de abraçar os outros e ouvir o que os outros têm a dizer, porque muitas vezes os outros têm conclusões sobre a vida que podem somar ao que eu concluo também, ou as minhas percepções sobre a vida, e com isso a gente enriquece a nossa percepção do que é a vida, do que é o espírito, do que é existir. É um dia bem filosófico, vai ser bom. Dia 29 de novembro, domingo, a Lua vai entrar no signo de Gêmeos mais ou menos a 1h da tarde, então já prepare os ouvidos, porque vai estar todo mundo querendo conversar, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo trocar ideia, enfim. Vai ser um dia bom para isso, inclusive, para trocar ideias, para falar com as pessoas, para conversar com aquele seu amigo que você não fala há muito tempo, inclusive para ter conversas muito produtivas na hora do almoço, por exemplo, com a família. Pode ser, inclusive, aquele dia que a gente bebe um pouquinho a mais e acaba abrindo uma empresa com um amigo, sabe? Aqueles rolês meio louco que a gente, no meio do almoço, na janta com os familiares, a gente já viajou o mundo, abriu uma empresa, já tem essa questão, o Netuno, quando ele dá esse tranco para andar para frente, a gente começa a ter uns sonhos um pouco que vão além do mar. Né? Netuno é o mar e a gente vai além dele, e a lua crescente no signo de Gêmeos traz esse lugar para as ideias, para as nossas conversas. E vamos nos preparar para um eclipse, tá? A gente vai atravessar um eclipse penumbral lunar no dia 30 de novembro, tá? Mas aí eu falo disso no próximo boletim, mas já vamos preparar o nosso ritualzinho, porque a gente vai ter um eclipse no signo de Gêmeos, então às vezes a gente precisa rever algumas ideias e é por isso que algumas serão suprimidas. E voltamos à questão subjetiva da percepção da semana, onde a gente vai ter que interpretar muitas vezes o que o outro quis dizer ou o que o outro está querendo me mostrar com aquilo que ele está me dizendo. Mas é só uma questão de preparação. Domingo vai ser um dia agitado por conta dessa troca de signo da Lua, o que eu vejo uma coisa positiva, né? Sair de Touro e ir para Gêmeos, a gente começa a questionar mais as coisas que a gente vem construindo, vem fazendo ao longo desta semana. Bom, gente, no mais é isso, sabe? Como eu falei, não é uma semana super movimentada de tarefas e gente entrando, gente saindo e pessoas querendo conversar e pessoas querendo falar e agitações mentais, vai estar muito mais no subjetivo, na compreensão daquilo que quer ser dito, naquilo que eu gostaria de dizer, nos meus desejos que estão subentendidos, naquelas coisas que eu quero alcançar, mas o mundo real não está permitindo que eu alcance da forma como eu gostaria. Então tá nesse lugar, sabe? Tá no não concreto. E para isso, pra gente entender, pra gente atravessar essa semana com saúde, a gente vai precisar ter esse lado da observação bem apurada, bem trabalhada. E é exatamente esse o trabalho da semana, é apurar essa observação, a capacidade de observar os gatilhos e os insights e o que o outro tem a proporcionar como uma adição, como uma soma para a minha vida e para a minha percepção de vida. Mas não se preocupe, os planetas que estavam retrógrados ao longo do ano inteiro estão começando um a andar para frente, então a gente vai sentir como um todo a vida andando para frente a partir de agora, isso é super positivo, e enfim, é isso, sabe? Essa semana tá agitada nesse lugar mais introspectivo. E que bom, né? A gente tá precisando ficar mais introspectivo mesmo. Olha, super obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, pela confiança da gente trocar esses assuntos astrológicos, né? Esse papo de café com as estrelas. Me segue lá no Instagram, porque eu vou falando tintim por tintim de todos esses aspectos e eu vou, né, dissecando ponto a ponto. O link estará na descrição desse vídeo. Ogum já venceu, tá? A gente não precisa se preocupar, isso tudo faz parte do nosso caminhar da vida. Vejo você no próximo vídeo e tchau!